Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Já fazia 1 ano e meio que eu estava separado. Não tinha filho e morava sozinho naquele apartamento, vivendo um período de muita paz, que na verdade eu nunca tinha experimentado. Mas ao mesmo tempo, isso eu não posso negar, me sentia solitário. Sabe, chega uma hora que, não digo todo dia, né? Mas de vez em quando, sabe, ficava ali pensando, sei lá, parece que estava faltando um pouco de emoção na minha vida. E foi bem nesse período que aquela mulher se mudou para um apartamento ali, no meu andar, justamente para o apartamento que ficava bem de frente para o meu. Desde a primeira vez que eu a vi, ela já me chamou a atenção. Era uma mulher bonita. E é claro que a gente sabe, para o homem, tudo o que a gente vê tem a maior importância, pelo menos no começo, né? Não dizem que a mulher conquista o homem pelo olhar e homem conquista a mulher pela voz, que a mulher é conquistada pelo ouvido? É mais ou menos assim. Um dia eu lembro que a gente topou um pelo outro ali no corredor e eu aproveitei para puxar a conversa com ela. Lá pelas tantas, perguntei se alugou ou comprou o apartamento. Não, só aluguei. Pois é, o meu também é alugado. Você se mudou com a família? Não. Por enquanto, tô sozinha. Mais uma vez senti aquela emoçãozinha assim começando a despertar. Se morava sozinha, não era casada. Tá bom, mas podia ter namorada. Tudo bem, mas pelo fato de morar sozinha, já era um handicap, né? Pelo menos foi o que eu pensei. Bom, de qualquer maneira, apesar de ter me batido, sabe, aquela esperança, né? Porque nessas alturas, eu já estava de olho na mulher. Sabe, repito, antes dela se mudar para ali, eu já me sentia meio sozinho às vezes. E depois que eu vi aquela mulher entrando na porta bem de frente ao meu apartamento, e sabendo agora que ela estava morando ali sozinha, fiquei me perguntando, porque ela disse que por enquanto estava ali só ela morando, mas como assim por enquanto? Será que mais alguém iria se mudar para ali, dali a algum tempo? De todo modo, fiquei bem encantado só por aquela nossa primeira conversa. Além de bonita, era muito simpática, sorrisão bonito, aquela cara assim de pessoa honesta, sabe? Aquele jeito de falar, de pessoa que não esconde nada. O fato é que desde que eu tinha me separado, nunca mais nenhuma mulher me chamou a atenção assim, de uma maneira especial. Nenhuma. Tudo bem que, de vez em quando, a gente vê uma mulher bonita, aquilo, né? Mas não daquele jeito. Não daquele jeito. A atração que a Natália despertou em mim foi muito forte. E à medida que o tempo foi passando, aquilo foi aumentando. Eu não podia vê-la, que meu corpo já dava sinais. Um dia, ao chegar em casa, quando passei pela portaria, parei para ver se tinha alguma correspondência. E tinha. E olha, na hora me bateu uma ideia tão maluca. Ver se tinha também alguma correspondência para Natália. Aproveitar e pegar, se tivesse, né? E levar para ela. Seria uma forma de ter um contato com ela, assim, meio disfarçado. Não era necessariamente um favor que eu queria fazer. Na verdade, eu queria era um pretexto, né, para poder me aproximar. Perguntei pro porteiro, que era conhecido meu, né, se havia algo pro apartamento da Natália. Ele deu uma olhada e falou: olha, correspondência não tem nenhuma não, mas chegou uma entrega aqui da internet para ela. Ah, é? Deixa comigo, eu entrego. Eu vi que ele ficou meio ressabiado. Até porque eu também ficaria, né? Mas enfim,
normalmente só entregavam coisas diretamente à pessoa, né? Inclusive, ele falou isso, que achava melhor deixar para entregar o pacote diretamente para ela. Até porque podia dar problema para ele, né? Mas eu falei, insisti, falei que não tinha nada a ver, que a gente já era amigo, eu e ela, nos falávamos todos os dias. Menti, claro. Não era tão assim. E no fim, mesmo desconfiado e meio a contragosto, ele acabou concordando. Olha, eu já tinha notado que a Natália sempre chegava depois de mim. Então esperei. E quando vi que ela tinha chegado, fui lá entregar o pacote. Toquei a campainha, ela veio atender. Aí contei que tinha pegado sua encomenda na portaria. Ela agradeceu e meio que já foi assim, me despachando. Resultado, nada saiu como eu tinha planejado. Eu queria aproveitar aquela chance para conversar um pouco mais com ela. Só que no fim, se trocamos meia dúzia de palavras, foi muito. Bom, de todo modo valeu. Tempos depois, fiz isso de novo. Peguei uma correspondência que tinha chegado para ela, quando fui apanhar as minhas ali na portaria. Depois foi até o apartamento dela entregar. Dessa vez a gente conversou um pouco mais. E foi nessa ocasião que eu soube que ela também era separada. Só que a sua separação era um pouco mais recente. Aliás, notei que era um assunto que ela não gostava muito de comentar. No fim, apesar de tudo, aproveitei a chance e falei: então, já que nós dois estamos no mesmo barco, podíamos combinar de fazer alguma coisa juntos, né? O que você acha? Comer uma pizza e tomar um refri. A gente pode ver. Ela falou aquilo, mas não sei, viu? Não senti muita empolgação. O que, claro, me deixou meio pensativo. De todo modo, não me deu assim um fora, né? Disse que podia ver. A gente sabe que a pessoa fala por falar, mas já era alguma coisa. Até pensei em pedir seu número, mas acabei deixando para a última hora e quando vi, a gente já estava se despedindo. O bom foi que trocamos um beijo no rosto, dessa vez. E só de sentir o contato com a sua pele, já me arrepiei todo. A verdade é que, desde o começo, mas a partir daquele dia em especial, essa mulher começou a, sei lá, causar uma emoção em mim toda vez que eu a via, que eu não consigo nem explicar. Eu que achava que faltava emoção na minha vida, me vi perdido em meio àquele turbilhão de sentimentos. Repito, eu não podia ver essa mulher que já estremecia. Só que nem tudo eram flores. Dali um tempo, uns dias, quando parei na portaria para ver se tinha alguma correspondência, o porteiro me deu uma dura. Não te falei que ia dar problema para mim, aquela coisa lá? Que coisa, cara? O que houve? A Natália, do 302, veio aqui reclamar comigo. Diz que não é para ficar entregando as coisas dela para ninguém. Ela falou? Claro que falou. Que é para entregar só para ela. Sabe? E olha, quero só ver se ela for falar pro síndico. Se ela contar pro síndico, vai acabar sobrando para mim. Puxa, eu não esperava por aquilo. Pedi desculpas pro cara, porque ele não deixava de ter razão, né? De repente ele não tinha culpa, mas eu praticamente obriguei o homem a... Enfim, falei que não ia mais fazer aquilo, que qualquer coisa eu assumiria a responsabilidade com o síndico, mas naturalmente que fiquei bem, assim, desenchavido, porque, puxa vida, não esperava que ela fosse ficar tão bronqueada por eu ter pegado a correspondência. Não só a correspondência, né? Cheguei a pegar um pacote, uma encomenda, na primeira vez. A gente nunca sabe como a pessoa vai reagir. Fiquei chateado não só pelo porteiro, mas pela Natália também.
pelo fato de ela ter reclamado, né? Olha, que bola fora. Inclusive, quando a gente se viu de novo, eu e ela, com a maior cara de taxa do mundo, fui lá e pedi desculpa. Mas não sei, ela não parecia brava, tanto que sorriu e falou que tudo bem, não era tão grave. Fiquei até meio assim sem entender. Se bem que ela devia estar querendo ser gentil só, né? De todo modo, isso me deixou bem desanimado em relação a ela. E o pior de tudo foi que, em vez de ficar na minha, depois do que aconteceu, eu ainda inventei de falar aquilo. Mas e aí? Vai fazer o que no sábado? A gente podia combinar qualquer coisa, né? Ela fez uma cara. Puxa vida, Evandro, não vou poder, viu? Já tem uma coisa marcada para esse sábado e... Naturalmente que não insisti. Até porque, sei lá, senti que aquela era mais uma desculpa que ela me deu. A gente nota na expressão da pessoa, né? Olha, depois de mais aquele toco, meio que se apagou aquele meu fogo, aquela minha animação. Achei melhor ficar na minha e tirar a mulher da cabeça. Sempre que a gente se via, eu a cumprimentava, sabe, sorria para ela, só que sem aquela empolgação do começo. Ela também sempre manteve aquela certa reserva. O tempo foi passando, até que um domingo à tarde, lembro que eu tinha acabado de chegar em casa. Tinha saído para dar uma volta, e depois de um tempo, alguém tocou a campainha. Espiei pelo olho mágico para saber quem era, até porque eu raramente recebia visita em casa. Mas olha, era muito raro, para não dizer nunca. Quando eu olho pelo olho mágico, na curiosidade para saber quem era, a surpresa era ela. Senti aquele tremor pelo corpo todo. Ela nunca tinha vindo bater na minha porta. E naquelas alturas, já faziam 7 meses que eu estava morando ali. Se bem que eu também nunca bati na porta dela, né? Na verdade, além daquelas 2 vezes lá para entregar a correspondência e na primeira vez para entregar o pacote, depois, nunca mais. De qualquer maneira, sei lá, fiquei me perguntando ali, tá já meio emocionado. Ué, será que essa mulher quer aqui? Abri a porta, toda sorridente. Ela me cumprimentou, perguntou se eu estava muito ocupado. Quem, eu? Não, pode falar. Então, queria que você, se você puder, claro, me fizesse um favor. Claro que eu faço. Do que você precisa? Por acaso você tem aquela chave de trocar o chuveiro? É que o meu queimou e aí eu fui comprar outro, só que não tenho nada para trocar e também não entendo dessas coisas. Falei que tinha. Aí ela perguntou se eu podia emprestar. Em resumo, mais do que emprestar simplesmente a ferramenta, perguntei se ela não queria que eu fosse lá trocar para ela. Até porque ela tinha dito, né, que não entendia, não sabia trocar, né? Você me faria esse favorzinho? Faria até mais se ela soubesse. Fomos até o seu apartamento. Eu de peito estufado. Ia resolver um problema que ela solitariamente não poderia resolver. Ela precisava de um homem naquele momento. E adivinha quem era? Era eu. Foi até esquisito porque era a primeira vez que eu entrava naquele apartamento. Levei tudo. Ferramenta, fita, conector. Terminei o serviço. Já estava até tomando meu rumo. Mas aí ela perguntou se eu aceitava um café. Café? Claro. Quer dizer, se não for incomodar, né? Ela estava usando uma roupinha assim de descanso, sabe? Tipo um pijaminha, mas nada muito curto ou apertado. Uma roupa bem leve. Ficamos ali, né, conversando, curtindo aquele café. E ao contrário
daquelas outras vezes, principalmente da última, eu senti que ela estava mais receptiva. Quem sabe por conta do favor que eu tinha feito, claro. O fato é que ficamos uns 40 minutos conversando. A gente falou do trabalho, o que a gente fazia, o que eu gostava, o que ela gostava. Eu só senti um certo desconforto da parte dela quando perguntei sobre seu último relacionamento. Ela tinha dito que era separada. Não sei, eu senti que aquele assunto incomodava. Nesse dia, por conta daquela atmosfera assim mais leve, resolvi voltar à carga e a convidei para sair. Qualquer dia e qualquer lugar que ela quisesse. E quer saber? Para minha surpresa e para minha felicidade, ela aceitou no bate-pronto. Inclusive trocamos telefones para combinar. Olha, eu nem acreditei. Nos despedimos com um beijo no rosto. Ela agradeceu mais uma vez e eu voltei para minha casa. Olha, eu estava me sentindo tão nas nuvens que até esqueci minha maleta de ferramenta no apartamento dela. E o meu pensamento estava tão focado, sabe, no seu rosto, naquilo que a gente tinha conversado, que eu não ia lembrar de maleta nenhuma se ela não tivesse me ligado no interfone. Quando escutei sua voz, senti aquela sensação de novo. Você esqueceu tuas ferramentas aqui. Você quer que eu te leve aí ou você vem aqui buscar? Não, eu busco. Já fui abrindo a porta. Ela, sabe, daquele mesmo jeitinho. Eu estava ali no corredor quando ela abriu a porta também. Só que estranho. Eu não vi a maleta na sua mão. Me aproximei da porta, meio confuso, e ela abriu passagem. Chegou a me pedir para entrar. Viu o que eu fiz? Eu entrei. E para minha surpresa ainda maior, pensei que ela fosse pegar a maleta que estivesse ali e me entregar, mas não. Sabe o que é? Ela fechou a porta depois que eu entrei. A gente ficou se olhando assim pro outro, em silêncio. Eu acho que nunca tinha trocado com ninguém um olhar tão profundo como aquele. Num impulso, até porque já estava pensando, né? Essa mulher tá querendo alguma coisa comigo agora. Foi tão estranho, porque ela me deu, sabe, aqueles foras lá no começo. Nada muito assim, mal educado, nada muito violento, mas tinha, né? E agora? Mulher me pediu para pegar a maleta, só que saiu para fora, no corredor, não tinha maleta, pediu que eu entrasse. Eu entrei, ela não me deu a maleta. Resolvi dar um passo na sua direção. Ela ficou no mesmo lugar e eu dei mais outro. E aí mais outro. Quando vi, não tinha mais espaço para dar passo, a menos que eu a quisesse agarrar com as minhas mãos. Dava para sentir a sua respiração. E antes que a coragem fosse embora, ou ela mudasse de ideia, a gente nunca sabe, né? Segurei naquela cinturinha assim, sabe? E a puxei para junto de mim. Próxima parada, boca. Olha que beijo. Até porque, quando a segurei pela cintura, a mulher se agarrou em mim. Sabe? Cheguei a me perguntar, mas será que está acontecendo mesmo isso? Correspondeu ao meu beijo. Só que o melhor ainda estava por vir, porque não dizem que o impossível acontece. Algum tempo depois, bem pouco, ela me pegou pela mão e me conduziu até um outro aposento que ficava, curiosamente, na sua casa também, um pouco mais além. Um aposento chamado dormitório. O quarto. Lá tinha uma cama
bem larga, cama de casal, espaçosa. E foi ali que a gente se aninhou. Para fazer sabe o quê? Olha, se eu já estava de cabeça virada por essa criaturinha. Depois fiquei completamente alucinado. Comecei a mandar mensagem todos os dias. Mesmo correndo risco. Eu tenho um amigo de serviço que fala: não dê muita coisa de chá pra mulher. Não mostre que tá muito apaixonado, muito interessado. Que a mulher te dá um chute no loló. Na verdade, nem precisa ninguém me falar. Eu sei. Só que apesar de saber, eu não consegui me segurar. Agora, para minha melancolia, talvez, eu senti que ela continuava reservada, depois de tudo. Pensei que depois da gente fazer aquelas coisas lá que fizemos na cama dela, ela fosse ficar um pouco diferente, mas não. Inclusive, nem era sempre que ela respondia quando eu mandava a mensagem. Via, às vezes mandava um emoji, raramente dizia alguma coisa, escrevia. No final de semana seguinte, a chamei para sair de novo. Ela disse que não podia, que era melhor deixarmos para um outro dia. Fiquei frustrado, naturalmente, mas fazer o quê? Continuei sonhando acordado. Depois do que tinha acontecido, comecei até a vislumbrar um futuro para nós dois. Por que não? Eu estava sozinho, ela estava sozinha. A gente já tinha ido para a cama. Quem sabe ela aceitasse até, talvez não já, assim, mas ser minha namorada. Naquelas alturas, gamadaço do jeito que eu estava, era tudo o que eu mais queria. Olha, chegou num ponto que eu mandava cerca de, sei lá, 5, 6 mensagens por dia. Todas daquele mesmo jeito. Sem contar que também ia bater no seu apartamento para ver. Às vezes rolava um beijinho ali, mas não era sempre. O pior é que eu sentia que ela continuava me tratando com uma certa reserva. O que não cabia na minha cabeça era que a gente já tinha feito tudo que um casal pode fazer de mais íntimo. Então eu ficava ali me perguntando por que ela continua me tratando até com uma certa, não vou dizer frieza, mas reserva. Até que um dia, talvez por tanto eu mandar mensagem e procurá-la, ela me escreveu. Aliás, escreveu um pedaço e depois acrescentou um áudio. Oi, Evandro, tudo bem? Escreveu aquilo. Depois gravou o áudio. Evandro, me diga uma coisa. O que você acha que está rolando entre nós? Respondi. Ué, como assim? Não sei. Você age como se a gente tivesse alguma coisa séria, como se fôssemos namorados, né? Você sabe que não é bem isso, né? Olha, eu escutei aquilo e já senti uma tontura. Antes mesmo que eu respondesse, eu estava procurando palavras para responder, mas só que a minha resposta tinha que ser assim, ó. Eu não podia me mostrar assim, muito surpreso, para não bancar o idiota, né? Mas também não podia. Só que antes de falar qualquer coisa, ela mandou outro áudio. Você sabe que eu terminei o relacionamento não faz muito tempo. Te contei, né? Então é legal a gente não confundir as coisas, sabe? Eu não quero me envolver com ninguém, assim, por enquanto, tá? Me sinto bem sozinha. E do modo como você tá agindo, parece que você tá interpretando assim de outro jeito. E desculpa te falar assim, mas tô me sentindo meio sufocada. Balde de água gelada
no cucuruto do estúpido. Ela apagou o meu fogo. E como já tinha feito uma vez lá atrás, me deixou bem, mas dessa vez bem mesmo, bem desanimado. Pior foi que, além de ter dito que achava melhor a gente ser só amigo, ela ainda pediu para lhe dar mais espaço, porque usou aquela expressão do sufoco. Olha, isso me doeu mais do que um soco na boca do estômago. Não imaginei que ela fosse me dizer ou escrever esse tipo de coisa. Não depois daquilo que tinha acontecido entre nós. Só que aquilo, né? Tem uma coisa que acontece entre duas pessoas. Para uma delas é o fim do mundo. Para outra, mesma coisa que nada. É duro quando você tá com a mente voltada para a pessoa, mas a outra não tá na mesma vibe. O pior é que um dia ela saiu com uma amiga e eu fiquei tão enciumado que acabei tendo uma crise. Cheguei a ser ridículo. Sabe, não sei o que me deu. E era com uma amiga, imagina se fosse com um amigo. Ela chegou a dizer: nossa, você tá me assustando, sabia? Não imaginei que você fosse assim. Aliás, se for pra ser assim, prefiro me afastar de você completamente. Nem amizade, tá? Quando eu percebi o que tinha feito, pedi desculpas, prometi me controlar. Teve uma outra vez que eu cheguei a segui-la para ver se ela ia se encontrar com uma amiga mesmo ou era algum macho. Tava ficando paranoico. Agora, o pior não foi isso. O pior é que ela me viu. Viu e não gostou, claro. E me deu outra dor. No fim, ela preferiu realmente se afastar de vez. A gente terminar até aquilo que ela chamava de amizade. Nem a minha amizade ela quis mais. Um dia, inclusive, até porque eu protagonizei 2 ou 3 situações assim, né? Ela falou que eu tinha uma personalidade muito instável. Só que eu não aceitei, né? Fiquei no pé um monte. Batia na porta dela, ligava pelo interfone, deixava recadinho em papel debaixo da porta. Marcação cerrada. No fim, olha o resultado. Ela acabou se mudando dali. Inclusive, nem tinha vencido ainda o contrato de aluguel. Eu sabia que mês que acabava. Preferiu pagar a multa. Nada me tira da cabeça que foi por minha causa. O pior foi que ela se mudou num dia de semana, quando eu estava trabalhando. Só fui saber depois. Como ela tinha me bloqueado, eu ligava de outro número, mas ela desligava no mesmo instante, quando percebia que era eu. Vai fazer 5 meses que ela se mudou. Eu ainda não consegui tirar essa mulher da cabeça. Virou meu mundo de perna pro ar. Eu sempre fui, não vou dizer que foi agora que eu comecei. Sempre fui ciumento. Mas reconheço que dessa vez exagerei na medida. É que era muita paixão. Antes dessa mulher cruzar o meu caminho, eu estava bem tranquilo, sabe? Em paz. Achava que faltava emoção na minha vida. De repente a emoção chegou. Só que chegou numa dose que eu não consegui segurar. Agora eu daria tudo para ter a minha paz de volta. Sabe por quê? Porque dessa vez, depois que essa mulher se foi, principalmente, parece que eu entrei no meio de uma tempestade, um turbilhão. Uma força que fica me julgando de um lado para o outro. E a minha vida, na minha vida, parece que nada mesmo, nada ficou no lugar.